Bíblias, mais uma vez, no Salmo de número 22. Salmo de número 22. Daremos continuidade à exposição neste Salmo, em parte deste Salmo. A exposição será do verso 3º ao verso 11, mas lerei a partir do verso 1º. Salmo 22, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Ao mestre de canto, segundo a melodia, coça da manhã, Salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus bendito, a tua palavra mais uma vez está aberta para ser exposta. Rogo a ti, ó Pai, que sejas gracioso comigo e que me uses para a glória do teu nome, para a glória do Senhor, para a edificação do teu povo, na breve exposição, ó Pai, das tuas verdades. Dá-me graça, vigor físico, vigor espiritual, sobretudo, olhos fixos, ó Deus, no Senhor e na tua verdade, e ao teu povo, ó Pai, olhos, ouvidos atentos, coração aberto para ouvir a tua verdade, ó Pai, exposta brevemente nesta noite. Eu que te peço, em nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Como você lida com o sofrimento? Como você encara a realidade da dificuldade, das aflições, das tribulações, do sofrimento que realmente nos alcança em nossa caminhada, em nossa peregrinação neste mundo? Qual a sua postura diante dos sofrimentos que você passa ou como você julga o sofrimento que outros ao seu redor experimentam? Nós que conhecemos a Cristo e sabemos que o nosso Deus é um Deus absolutamente soberano sobre todas as coisas, nós sabemos que absolutamente nada acontece neste mundo se não for por vontade e decreto do nosso Deus. E sabemos então que, inclusive, os sofrimentos que nos alcançam em nossa caminhada também vêm da vontade eterna do nosso Deus, com propósitos os mais diversos, mas, poderíamos dizer, sempre tentando ou intentando. O propósito de Deus é sempre a glória do seu nome e o bem do seu povo. Mas como você olha para o sofrimento ou como você olha para Deus em meio ao sofrimento? A sua visão a respeito de quem é Deus muda? Você começa a olhar para Deus, por assim dizer, com um olhar meio torto, de lado, desconfiado? Você olha para Deus e imagina que talvez Ele não seja tão bom assim, uma vez que você passa por as mais diversas dificuldades e tribulações no corpo ou na alma? Não são poucos, irmãos, aqueles que lidam com o sofrimento e olham para Deus e pensam mal de Deus. Mas quando nós olhamos, irmãos, para este salmo, nós veremos Cristo, o nosso maior exemplo, nos dando um exemplo de como nós devemos lidar com o sofrimento e como devemos olhar para Deus em meio ao nosso sofrimento. Nós vimos como o salmista Davi, ele começa nos dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido. Deus meu, ele suplica: Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite,
porém não tenho sossego. E nós vimos como isto expressa, irmãos, a intensa angústia na alma do nosso Redentor. Como isto expressa a grande tristeza, a angústia mais profunda que homem algum jamais experimentou, mas somente o próprio Redentor experimentou. Ele experimentou o abandono do Pai, o rosto favorável do Pai. Ele experimentou as angústias infernais na cruz. Ele experimentou a penalidade do pecado na cruz. Ele experimentou aquilo que eu e você merecíamos experimentar. Foi terrível o que Cristo experimentou na cruz por causa dos nossos pecados, nós vimos. Por causa dos nossos pecados. O justo foi desamparado. Que sofrimento terrível foi o sofrimento do nosso Redentor. Mas nós vimos, irmãos, como em meio ao sofrimento, ele ainda assim tinha Deus, o Pai, como o seu Deus. E vimos como ele tinha fé no seu Deus, no seu Pai. E como ele confiava em meio ao sofrimento. Aqui então, irmãos, nós veremos mais uma vez Cristo nos mostrando como lidar com o sofrimento, com os momentos mais difíceis em nossa vida. Neste salmo real, como nós vimos que ele é central ali entre os salmos 20 e 21, entre os salmos 23 e 24, onde nós encontramos o Salmo 22, melhor dizendo, do verso 1 ao verso 21, mostrando-nos a humilhação de Cristo, e os versos 22 ao final, mostrando-nos a exaltação de Cristo, a humilhação e a necessidade da presença do Pai e sua resposta manifestas nos Salmos 20 e 21, e também o seu triunfo e exaltação expostos nos Salmos 23, bem como Salmo 24, que também são salmos reais. Mas nós vimos como este salmo, irmãos, ele tem como foco Cristo. Ele é o sofredor neste salmo, mais do que o próprio Davi que sofreu. Então nós vimos como Davi, ele tipifica, ele aponta para Cristo, ele é um tipo de Cristo. E assim, irmãos, nós vemos o sofrimento de Davi, mas devemos apontar e entender, sobretudo, que o nosso Redentor é que está envolvido especialmente aqui. Depois dele clamar, irmãos, do modo que clamou, apresentando ao seu Pai a sua queixa, não se queixando do Pai, mas apresentando a Ele a sua angústia, ele então, no verso 3, nos diz, contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Meus irmãos, que declaração impressionante. Em meu sofrimento, em meu dor, em meu clamor, ele então se volta para Deus e faz uma declaração como esta, apresentando-nos essa adversativa. Contudo, apesar de todo sofrimento, apesar de toda dor, apesar de toda angústia, apesar dessa terrível tribulação em minha alma, apesar disso, contudo, tu és santo. Ele está aqui se dirigindo a Deus o Pai. Ele diz que Deus é santo. Ele é aquele que está entronizado entre os louvores do povo de Deus. Esse Deus que é santo, sobre o qual nós cantamos aqui, quando cantamos o Salmo de número 99, irmãos, que fala sobre a realidade deste nosso Deus que é santo. Mas o que é que Davi, e sobretudo Cristo, quer nos ensinar aqui? Quando ele diz, contudo, tu és santo, ele está querendo dizer assim, irmãos, Senhor, Deus Pai, os teus atos são santos. A tua providência é santa. O modo que tu governas todos os acontecimentos é santo.
tudo o que tu fazes em meu favor, inclusive essa angústia terrível, manifestam a tua santidade. Então, irmãos, o que ele nos apresenta aqui, a imagem aqui é a seguinte: um Deus santo que, como rei, está entronizado no meio dos louvores de Israel. E como diz um comentarista, irmãos, esses versículos podem expressar primeiro, esse verso em particular, o verso 3º, o assombro de Cristo por sofrer inocentemente sob o governo de um Deus justo e santo. E segundo, ou o consolo que ele encontra ao refletir que, sendo Deus santo, tudo será restaurado com justiça ao final. Ele sabe que Deus, então, irmãos, é santo. E ele não pode atribuir a este Deus que é santo qualquer tipo de ato mau. Porque o Deus que é santo faz tudo santo. Tanto as palavras de Deus como os atos de Deus são santos, porque ele é santo. E não poderia, então, ser diferente. Os seus atos, bem como as suas palavras, estão plenamente alinhados com a sua própria natureza, com o seu próprio ser. Então, Cristo, aqui, ele entende: o Senhor não tem sido injusto comigo. O Senhor não tem feito mal comigo. Ele não blasfema contra o Senhor. Ele não atribui mal ao Pai. Cristo sabe que Deus ele é justo e que de modo algum, irmãos, ele pode agir com injustiça. Ele sabe que Deus é reto e que, portanto, não há nada que ele esteja experimentando que não caiba. Então ele atribui a Deus, irmãos, neste momento, o sofrimento vem, mas eu não me permito ser dominado pelo sentimento a ponto de desconstruir quem o meu Deus é. Quem o meu Deus é? Deu para entender, irmãos? Será que está dando para entender que ele está querendo aqui justificar o seu Deus? Ele não está aqui envergonhando o seu Deus. Olha, eu passo por sofrimentos. Esse Deus só pode ser um Deus mau. Não, ele vai reivindicar diante dos olhos dos homens. Apesar disso, ele é sim santo. Eu que sou, Davi poderia dizer, eu que sou um grande e terrível pecador. E Cristo, então, poderia, por causa dos nossos pecados, entender que ele é alguém que está sujo com o pecado, imputado sobre ele, os nossos pecados sobre ele. Então, irmãos, ele não pode, de modo algum, considerar o modo que Deus tem guiado tudo aquilo como ruim e então atribuir isso ao próprio Senhor. Ele sabe que Deus é santo, reto, justo e bom. Nós olhamos então para isso, irmãos, nós devemos aprender com Cristo, com Davi, que nós devemos considerar o ser do nosso Deus. O nosso Deus, ele é infinito, eterno, imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, verdade. Este é o nosso Deus. Esse nosso Deus, irmãos, ele é essencial, imutável e infinitamente santo. A palavra do nosso Deus nos ensina isso. Basta lermos, por exemplo, Isaías capítulo 6. Basta lermos Apocalipse, capítulo de número 4. Olhar para Deus como santo deve nos levar, então, a contemplar os seus atos, até mesmo quando nos conduz aos momentos de maior aflição, como a manifestação da sua santidade, irmãos. É Deus que nos leva aos momentos de aflição. Deus é soberano sobre tudo, irmãos. Não há nada que aconteça em nossas vidas que não tenha sido determinado por Ele. Contemplar então o fato de que Deus, Ele nos permite experimentar as maiores adversidades e contemplar o fato de que Ele é santo deve nos levar, irmãos, a dizer com Cristo: apesar, Senhor, apesar do sofrimento, Tu és santo. Senhor, eu posso estar passando pelos momentos mais difíceis da minha vida, pelo vale da sombra da morte, mas, Senhor, Tu és santo. Será que você, irmão, é capaz de dizer isso?
Será que de fato isso é o que passa no seu coração nos momentos de maior aflição? Ou você é inclinado a, de algum modo, lançar palavras, ou até mesmo no seu coração nutrir sentimentos e pensamentos contrários ao teu Deus? Irmãos, somos muito inclinados a isso. Mas não devemos, irmãos. Não podemos atribuir mal ao Senhor, não, nunca, jamais. Nossas aflições, irmãos, não podem nos levar a ver o nosso Deus de modo pecaminoso, não, irmãos. O nosso Deus é bom e Ele faz o bem, como diz o salmista no Salmo de 119. O nosso Deus é santo e age conosco de um modo sempre santo. Não permita que o seu coração se eleve a tal ponto, a ponto de levar você a imaginar que o teu Deus é um Deus mau. Ele tem propósitos, irmãos, santos para a nossa vida em meio às dificuldades. E o seu desejo é de fato nos fazer santos como Ele é santo. Por meio das aflições, aperfeiçoar a nossa alma, a fim de que possamos imitar este Deus que é santo. Então, Ele não permite que seus sentimentos confundam ou baguncem a perspectiva correta acerca de quem o Senhor é. Mas Ele faz mais do que isso, irmãos. Em meio à aflição, o que é que nos é dito no texto? O texto nos diz que o nosso Senhor, Jesus Cristo, Ele vai agora se voltar para coisas outras. Ele vai agora, irmãos, se voltar para aquilo que foi experimentado pelos seus pais. O verso 4 nos diz assim: nossos pais confiaram em Ti, confiaram e os livraste. Agora, Davi, ele está relembrando os atos de Deus em favor do seu povo. Cristo está se recordando das coisas que aqueles que vieram antes dele experimentaram. Quando o texto nos diz, irmãos, com a expressão os pais, pode aqui descrever a geração do Êxodo. Pode descrever, irmãos, todas as gerações seguintes. Descreve, irmãos, para nós as gerações que testemunharam da manifestação e dos atos magníficos do nosso Deus em favor do seu povo, mostrando assim a sua fidelidade. É como se ele estivesse recordando assim da fidelidade, da bondade e do favor de Deus sobre Noé, sobre Abraão, sobre Moisés, sobre Josué, sobre o povo de Deus no passado. E ele então se recorda disso. E ele se lembra então do fato de que o Senhor foi aquele em quem eles puseram a confiança deles. Então veja que ele está se valendo daquilo que os pais no passado fizeram. E ele está aplicando a ele mesmo. Mas ele diz mais, verso 5, a Ti clamaram e se livraram, confiaram em Ti e não foram confundidos. Então veja, ele diz no verso 4, olha, eles confiaram no Senhor e o Senhor livrou. Foi Deus então quem tirou eles das condições mais adversas, como fizera com o povo do Senhor ao os tirar do cativeiro egípcio. E o Senhor os livrou. Mas no verso 5 ele diz, a Ti clamaram. Então note, ele vai olhar para o fato de que o povo de Deus no passado elevou a voz ao Senhor. Eles clamaram a Deus e então, ao clamar a Deus, eles foram libertos, eles escaparam. Então ele relembra, os meus pais oraram, os meus pais elevaram a voz ao Senhor. Eles confiaram, mais uma vez ele repete, ele reforça este fato. Eles confiaram em Ti e não foram confundidos e não foram enganados. Confundidos, irmãos, era uma palavra usada para indicar algo e era usada para indicar decepção, para indicar frustração das esperanças. Mas o ponto aqui o texto diz
que eles não foram confundidos por Deus, eles não foram frustrados. Eles depositaram a confiança e o Senhor, em sua fidelidade, concedeu a eles o livramento. Eles foram então atendidos, eles foram socorridos, eles não foram frustrados, porque eles estavam colocando a confiança naquele em quem de fato eles poderiam colocar a confiança, em Javé, no Deus pactual, no Senhor Deus fiel. Então Davi, irmãos, ele olha para este fato e ele lembra, eles confiaram, eles clamaram. E assim, irmãos, precisamos nós também aprender com Davi, sobretudo com Cristo, que se recorda disto. Precisamos, irmãos, meditar. E meditar sobre as obras magníficas, os atos magníficos do nosso Deus em favor do seu povo no passado. E meditar nisso, irmãos, é importante. Meditar nisso importa. Isso nos ajuda a confiar. O povo no passado não era melhor do que nós. Pecador como nós, falhos como nós, mas como o Senhor ainda assim foi fiel às suas promessas e os socorreu, irmãos, e os livrou da boca do leão, e os livrou das mãos dos seus inimigos, e os consolou nos momentos mais difíceis, e supriu com as maiores abundâncias em meio ao deserto a necessidade de água, a necessidade do alimento. Ele então olha para isso e pensa, assim como o Senhor Deus agiu assim, eu posso confiar nele. Eu posso descansar nele. E nós assim, irmãos, podemos pensar também. O nosso Deus não mudou ou mudou? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó é ou não é o mesmo Deus que é o nosso Deus? Ele é o meu Deus e o teu Deus. Ele é o nosso Deus imutável. Continua sendo o Deus digno de toda a nossa confiança. E podemos saber, irmãos, e podemos então nos lançar assim, sabendo que sim, no momento oportuno, determinado por Ele, se Ele mesmo quiser, Ele pode então nos socorrer em meio à nossa aflição. Cabe a nós confiar nele. Cabe a nós também imitar os nossos pais, como o próprio Cristo fez. Os nossos pais clamaram, e assim então Cristo clamou. E assim nós somos chamados a clamar, irmãos. Mais uma vez, pensar sobre este nosso dever da oração em meio à dor. Não pense, irmãos, que a sua dor ela deve ser capaz de levá-lo a se afastar do teu Deus. Não se afaste do seu Deus. Não se afunde na sua tristeza e no seu abatimento, como se não fosse agora, uma vez tão profundo o sofrimento, capaz de Deus lhe ouvir. Deus, ele escuta o clamor do seu povo. Não importa qual seja a profundidade do teu abatimento e da tua tristeza. As tuas palavras podem ser erguidas a Ele e você talvez não consiga nem orar como Ana. Mas o Senhor, Ele sabe, irmãos. Ele escuta o nosso clamor. Ele escuta as nossas orações que não são tão adequadas assim. O Seu Espírito intercede por nós, irmãos, com gemidos inexprimíveis. Em meio às nossas orações, em meio às nossas tristezas, em meio aos nossos clamores mais difíceis, em meio à angústia. Então não cesse, irmão, de clamar, como Cristo não cessou de clamar ao Pai. Invoque o seu Deus, dobre os seus joelhos, volte os seus olhos a Ele. O nosso Deus, Ele deseja que os seus filhos se voltem para Ele. Ele é um Deus que ama ouvir a oração do seu povo. Mas não somente, irmãos, clamar, é clamar com confiança. É clamar com fé. E veja, irmãos, por mais que a sua fé, em meio ao clamor, em meio à dor, ela não seja grande demais, mas o ponto não é se a sua fé é grande ou pequena em meio à aflição e ao clamor.
O que importa é em quem você deposita a sua fé, sendo ela pequena ou grande. Isso é o que faz toda a diferença. Em meio ao seu clamor, se a sua fé for mínima, mas depositada no teu Deus, isso é o que de fato vai importar neste momento. Clame ao seu Deus, apesar da sua pouca fé, em meio ao seu sofrimento. E o teu Deus, Ele vai ouvir. E por que, irmãos, nós podemos confiar no Senhor? Porque Deus, Ele é fiel e não frustrará os seus planos. Nós podemos confiar. Não haverá de frustrar. Eles não foram confundidos, confiaram e não foram frustrados. Confiemos em Deus, irmãos, e não haverá frustração. Se confiarmos nele e aceitarmos a sua vontade, nunca haverá frustração. Nós nos conformaremos à sua vontade e estaremos satisfeitos com a sua vontade para nós. Mas devemos, irmãos, confiar que o nosso Deus, em tudo aquilo que Ele prometeu em sua própria palavra, nós não seremos frustrados se nos apegarmos verdadeiramente às suas promessas. As promessas desse Deus que é santo e que não pode mentir. Nossos pais confiaram e os livraste. Eles invocaram ao Senhor, confiaram em Ti e não foram confundidos. Então, irmãos, olhar para o exemplo dos pais no passado é importante. Olhar para o exemplo dos outros, sobretudo para o exemplo do nosso Redentor. Mas agora ele volta e mais uma vez ele vai expressar o seu lamento, a sua queixa. Ele diz, verso 6, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Que palavras, irmãos, mas eu sou verme e não homem. Veja, essas são as palavras do teu Redentor, crente. É Cristo quem está dizendo isto. Mas por que razão ele se considera como verme? Veja, não podemos pensar que Cristo aqui, ele está dizendo que ele não é homem. Cristo aqui não fala de sua natureza. Cristo aqui não fala de seu verdadeiro caráter. Quando ele diz, eu sou verme. Do que ele fala então? Fala da sua condição e do modo que ele estava sendo tratado. Ele estava sendo tratado pelos homens maus como se ele fosse um verme. Ele não era um verme, mas fora tratado pelos homens assim, como se ele não fosse nem um homem. Isso, irmãos, fica claro pela próxima declaração. Eu sou opróbrio dos homens e desprezado do povo. Então, note que é em razão do desprezo, da rejeição, do modo que tratam o nosso Redentor, que ele diz que ele é um verme. Esse versículo, irmãos, tem um paralelo interessante com outro texto do Antigo Testamento, em Isaías, capítulo 53, verso 3, quando a palavra diz, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Esse é o nosso Deus, irmãos. Então veja quão terrível era de fato a sua própria humilhação ali na cruz. E um teólogo, ele vai escrever o seguinte: Jesus, o Senhor da glória, o belo e glorioso, o resplendor da glória de Deus, repleto de graça e de verdade, foi ao mesmo tempo verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Ademais, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso.
o ancião de dias, se tornou a criança de dias e experimentou aflição em todos eles. Como John Flavel disse, não consistiu isso em uma abnegação impressionante. Ele, que desde a eternidade recebe o sorriso e a honraria do Pai, que desde a criação foi adorado e cultuado pelos anjos como seu Deus, agora precisa se tornar um estrado e ser pisado por todos os canalhas. Isso é Cristo. Aqui então, no seu estado humilhante, diante de homens perversos que estavam ali tratando-o como se ele não fosse nada, e estavam eles diante do homem, mas ainda assim não o tratavam como tal. Eles desprezaram o nosso Redentor. Meus irmãos, se esses homens desprezaram a Cristo, será que seria razoável imaginarmos que não seremos também desprezados pelos homens maus? Aqueles que não temem a Deus, mas odeiam a Cristo, irmãos, haverão de odiar a nós e de nos desprezar. Não adianta ficarmos correndo atrás da admiração dos homens, sobretudo sendo eles homens ímpios. Eles vão nos desprezar, se não em palavras, no seu próprio coração. E se Cristo, irmãos, ele foi desprezado, não somos mais dignos do que Cristo, nem melhor do que eles. Cometemos tantas coisas desagradáveis, irmãos. Cristo nada fez desagradável a qualquer homem. Só intentou o bem, só fez o bem, mas os homens desprezaram a ele, tratando ele como se ele fosse um verme. Foi isso que aconteceu com ele. Nós, como discípulos de Cristo, chamados a seguir após os seus passos, irmãos, podemos experimentar isso em menor e maior grau na nossa caminhada. Mas se passarmos, irmãos, por uma zombaria, ou um escárnio, ou um desprezo como estes, consideremos-nos como pessoas que têm o privilégio de padecer afrontas por causa de Cristo. Quão digno isto é, irmãos. Quão digno isto é. Mas veja que o nosso Redentor, ele não somente fora desprezado. O texto nos diz ainda mais, irmãos, no verso de número 7, todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Zombam. Interessante. Todos, o texto nos diz, os que me contemplam, todos os que olham para mim, no meu maior sofrimento, zombam de mim. Do mais miserável dos homens ao mais instruído, zombando de Davi, zombando do nosso Redentor. A palavra traduzida aqui por zombam é a mesma encontrada no Salmo 2, verso 4. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Aqui estavam os homens escarnecendo do próprio Senhor Jesus Cristo. O escárnio, irmãos, a zombaria durou toda a vida de Cristo, todo o seu ministério, até o momento em que ele foi posto na cruz. Nós veremos como isso se cumpre em Cristo. Mas notem, eles não somente zombam de Cristo. O texto nos diz que eles afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. A ideia aqui é que eles abrem a boca, eles balançam a cabeça. A ideia de menear a cabeça é uma ideia de desprezo, como que balançando a cabeça assim para um lado e para o outro, rejeitando, desprezando. É uma demonstração de reprovação. Era isso que eles estavam fazendo, reprovando, abrindo a boca, balançando a cabeça, estendendo os lábios e a língua,
são artifícios, são antigas zombarias dos homens, quando querem desprezar, rejeitar, escarnecer, humilhar o homem da pior forma possível. Então, irmãos, vejam que isto é o que Davi experimenta, mas isso foi o que Cristo especialmente experimentou. E nós lemos isto aqui hoje, irmãos. Olha o que diz Mateus capítulo 27, verso 39. Como isso se aplica ao nosso Redentor. Mateus capítulo 27, verso de número 39. A palavra do nosso Senhor nos diz assim: os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo. Olha só, passavam, viam a Cristo, blasfemavam, meneando a cabeça e dizendo. Veja que Cristo ele realmente passou por isso. Como esse salmo ele tem de necessariamente se aplicar ao nosso Redentor e a Ele de fato, diretamente. Então percebam, irmãos, mais uma vez, os homens desprezam a Cristo e podem nos desprezar. E isso é de fato algo triste. Mas ao mesmo tempo, irmãos, que os homens zombam a Cristo e zombaram do nosso Senhor, não é razoável também pensarmos que eles não zombarão de nós. Não somos melhores que o nosso Cristo. Ele sofreu amargamente a zombaria dos homens, como nós também, irmãos, sofremos, não poucas vezes, a zombaria dos ímpios, quando nos contemplam fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer, segundo a vontade do nosso Deus, como posta na sua palavra. Mas percebe, irmãos, lembre-se o tempo inteiro, isso envolve o tempo inteiro Cristo e a sua própria humilhação, Cristo e a sua própria vergonha, Cristo e tudo aquilo que ele teve de sofrer, irmãos. Aqueles que foram criados por ele, para viver para ele, aqueles que foram criados por ele, para proferir palavras belas diante dele e para ele, aqueles a quem ele criou, para a glória dele, estavam usando os seus pulmões, a sua boca, a sua língua, a sua cabeça, os seus membros, para escarnecer do seu Criador. Isso é maligno, irmãos. Maligno o que esses homens estavam fazendo com o nosso Senhor, com o teu Redentor. Então ali, irmãos, aqui nós contemplamos essa tristeza do nosso Cristo. E aqui, irmãos, isto tudo que ele está passando. E tenha sempre em mente também o fato de que essa humilhação de Cristo, ele está passando como nosso mediador. E ele faz tudo isto e passa por tudo isto por nossa causa. Não somente por causa dos nossos pecados, mas por nossa causa, para o nosso bem. Porque ele teria de necessariamente passar por tudo isto para que pudéssemos, irmãos, ter a graça de encontrar neste Cristo perfeito e em seu sacrifício perfeito, em meio à humilhação, a graça da nossa redenção. Então olhe para isto e você se entristeça por isso, mas ao mesmo tempo alegre-se, porque se Cristo não passasse pelo que passou, o que seria de nós? Estaríamos, de fato, perdidos, condenados ao inferno, se o nosso Redentor não passasse pelo que passou. Mas percebe, irmãos, ele vai nos apresentar mais coisas. Ele apresenta a queixa ao Senhor, mas então o texto nos fala mais sobre o que aqueles homens falaram. E aqui então é registrado para nós o verso 8º. Confiou no Senhor. Confiou em Javé, o Deus do pacto. Davi confiou no Deus do pacto. Aquele com quem ele tinha um relacionamento todo singular e especial. Mas então, de quem são essas palavras ditas aqui?
confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Essas palavras, irmãos, aqui são ditas pelos escarnecedores. Essas palavras são ditas pelos homens maus, zombadores. Aqui, irmãos, são as palavras destes perversos que estavam ali escarnecendo do nosso Redentor. O nosso Cristo, ele se entregou. O nosso Cristo, ele confiou. O nosso Cristo, ele descansou. O nosso Cristo, ele se lançou sobre o Senhor. Mas os homens olhavam para aquilo ali e zombavam daquilo. Olhavam para aquilo ali e escarneciam daquilo. Escarneciam do ato adequado de Cristo em meio às suas angústias, em meio à sua caminhada neste mundo. O que os ímpios então fizeram com ele? Essas palavras, irmãos, estão lá em Mateus mais uma vez. Olha o que diz Mateus capítulo 27, verso 43. Mateus 27, verso 43, a palavra do nosso Senhor nos diz: confiou em Deus. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. Veja como se aplicam diretamente, irmãos, ao nosso Redentor. Os ímpios disseram que Cristo havia professado a sua confiança e dependência de Deus. Eles viram isso e eles escarnecem disso. Cristo afirmou que ele era o objeto do amor do Pai. Eles olham para isso e zombam disso. Zombam deste ato de fé. Do mesmo modo, irmãos, que os homens ímpios zombam de nós. Quando nós confiamos no Senhor e depositamos a nossa esperança nele, quando nós procuramos nos conformar à vontade dele, os homens olham para nós e brincam e acham que isso é bobagem, é loucura, não faz sentido. Fizeram isso com o nosso Redentor, irmãos. Se nós imitamos a Cristo, eles farão isso conosco também. Mas aqui neste momento, irmãos, como disse Mark Jones, eles zombaram, eles blasfemaram do ofício tríplice de Cristo. Naquela cruz. Ele escreve assim: pendurado na cruz, seu ofício tríplice, profeta, sacerdote e rei, foi blasfemado. Disse sobre seu papel de profeta. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Diferentemente de Cristo no deserto, os desafiadores audaciosos não resistiram à tentação satânica de tentar a Deus. Sob seu papel de rei, ouvimos a zombaria infame, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. Como em outros lugares as pessoas queriam que Cristo fosse um rei, nos termos delas, não nos termos de Deus. A fraqueza leva ao poder na ordem dele, por mais ofensivo que isso parecesse aos judeus dos tempos de Cristo. Sob seu papel de sacerdote, ouvimos o cinismo e ridicularização. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Incrível! Exatamente no momento em que Jesus salvava os outros à custa de sua vida, ele foi zombado por trazer salvação ao mundo. Mal entendiam esses zombadores a verdade do que diziam. Mesmo os crucificados com ele, longe de confortar quem passava pela mesma miséria, provocaram-no, e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Um deles se arrependeu e foi agraciado por Cristo, mas os dois zombaram de Deus por um tempo.
o ofício de profeta, o ofício de rei, o ofício de sacerdote foi zombado, blasfemaram contra o nosso Redentor na cruz. Que situação, irmãos, que tristeza, irmãos, a condição destes homens, mas que terrível humilhação o nosso Salvador teve de passar por nós. Por nós. Aqui então, irmãos, nós contemplamos ele mais uma vez nos apontando para isto. Mas agora ele se retoma mais uma vez e ele agora vai começar a falar da sua confiança, da sua confiança e fé depositada no seu Deus. Quando no verso 9, então, ele nos diz: contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. Ele diz: eu passei por tudo isso, maior aflição e dor, mas como é que eu posso ser consolado? E como a minha confiança ela pode ser retomada? E ele agora vai trazer para o âmbito pessoal. Ele não vai falar nossos pais. Ele diz: contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. Perceba, a ti me entreguei, desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. O verso 9, irmãos, nos diz: contudo, tu és quem me fez nascer. E aqui, irmãos, de modo simples, é que Deus, o Pai, ele foi o criador da natureza humana do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Ele reconhece, Davi reconhece isso em primeira ali, não é? Ele diz: foi do Senhor quem me fez nascer. Mas Cristo também, quando aplicado a ele. E veja, Cristo ele foi gerado não de modo comum ou ordinário, como Davi o fora, mas ele fora gerado, ele fora criado, a sua natureza humana. Ali, irmãos, por ocasião da obra miraculosa do Espírito Santo que o gerou no ventre de Maria. Davi ele se recorda do seu momento de fragilidade, do momento em que ele fora gerado. Está Cristo aqui, contemplando a realidade, apontando para o fato de que ele fora gerado miraculosamente. Em algum momento da sua caminhada, ele teve, da sua obra, ele teve de nascer. Cristo nasceu, irmãos. Você sabe disso. Tem gente que acha que não é possível isso. Ele era Deus, mas ele nasceu como nós nascemos. E foi Deus, então, quem fez isso. Mas ele diz mais, não é? Ele vai dizer assim, como argumenta um comentarista, ele diz: tu fizeste grandes coisas por mim, ao me dar existência e nascimento. Como posso agora desesperar da ajuda de ti, já que és justo e te agradaste de mim? Sim, mais ainda, tu me fizeste ter esperança quando eu estava no seio da minha própria mãe. Ele entende, irmãos, que ele fora preservado, ele fora sustentado quando amamentado pela sua mãe. Davi experimentou isso. Cristo também. Assim como vocês, mães, amamentam seus filhos, Maria amamentou a Cristo. Ele tomou o leite materno. E quem estava preservando ele ali? Quem estava sustentando a Cristo ali? Era o próprio Pai. Ele olha para isso e ele então, irmãos, é tomado mais vezes de confiança. Ele olha para o que ele passou. Mas ele diz mais, verso 10. A ti me entreguei. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus.
Então é como se ele tivesse aqui se lançado em plena confiança e se entregado desde o momento em que ele fora concebido e nasceu, desde o ventre da sua mãe, ele tem Deus como seu Deus. Ele está olhando para aquilo que ele experimentou na sua caminhada para trás, a fim de que ele possa ser revigorado em confiança nele. Como disse Scott, Cristo não foi apenas a preocupação peculiar da providência desde o seu nascimento, mas desde a sua mais tenra infância, ele exerceu a mais perfeita fé, esperança e amor para com seu Deus e Pai. Desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Como disse um puritano, Thomas Goodwin, tendo Cristo, desde o instante da sua concepção, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento ocultos em si, para que lhe fosse possível, desde o instante da sua concepção, como homem, fixar e manter todo o cuidado e esperança apenas em Deus. Notem, irmãos, isso é algo impressionante, mas é dito sobre o nosso Redentor. Mesmo ao peito, o bebê Salvador não estava, irmãos, sem alegres expectativas do amor e do cuidado de seu Pai Celestial. E ao santo menino, assim como ao homem Cristo Jesus, o Pai deu o Espírito, não deu o Espírito por medida. Ele recebeu do Espírito abundantemente, como ensina João, capítulo 3, verso de número 34. Então, irmãos, o nosso Cristo, desde criança, ele creu, ele confiou em Deus em cada momento da sua própria vida. Desde o útero da mãe, que é o lugar onde a pessoa já é conhecida por Deus, como tantos textos nos diz. É o ponto inicial da vida moral num sentido negativo, como também no sentido positivo. Mas perceba, irmãos, o nosso Cristo, ele já confiava em Deus, nos diz a palavra. Que mistério glorioso, que talvez não consigamos compreender, nem durante toda a eternidade, irmãos, mas era uma realidade acerca do nosso Senhor. Ele se recorda dos cuidados paternais de Deus na sua vida, em como ele fora preservado das mãos dos homens maus. Muitos homens maus se levantaram contra Cristo. Herodes e tantos outros desejando que ele fosse esmagado. Mas o que Deus fez, irmãos? Deus o manteve seguro. É como se o pai o pegasse, irmãos, no colo. Essa é a ideia. E o protegesse das mãos dos homens sanguinários. Quando ele então aqui, irmãos, ele fala do nascimento, ele está aqui se recordando do que Deus fez em seu favor. E Deus cuidou de Cristo desde o seu nascimento. Ele o preservou, ele o livrou, a fim de que ele cumprisse a sua obra de modo perfeito. Ele se recorda disso. Mas o que é que nós fazemos, irmãos? Nós, frequentemente, em meio aos nossos sofrimentos, nós nos esquecemos do que Deus fez por nós. Geralmente, em meio aos sofrimentos, nós nos recordamos das nossas aflições, ficamos agarrados à nossa dor, mas dificilmente nos recordamos daquilo que Deus fez por nós no passado. Quantas coisas gloriosas, irmãos, o nosso Deus fez por nós. Quantas bênçãos você poderia contar ou não poderia? Poderíamos refletir. E veja, irmãos, Cristo, Davi,
nos mostra que é benéfico, é bom meditar sobre essas coisas. O nosso Deus, irmão, nos preservou quando nós éramos bebês, não nos preservou? É Ele que tem preservado os bebês que temos em nossa congregação aí para nascer, não é? Thomas, Ana, Chloe, outros tantos que podem nascer na providência do nosso Deus. É Ele quem de fato, irmãos, nos preservou. Estamos vivos aqui porque Ele nos preservou quando bebês e tem nos preservado até hoje. Pensar então, irmãos, no que Deus tem feito, em particular em nossas vidas. E Ele tem demonstrado tantas misericórdias sobre nossas vidas. Deve nos levar a confiar nele. Conte as bênçãos. Não se recorde apenas dos momentos e das bênçãos do Senhor no dia de ações de graças, não. Dia de ações de graças é um momento oportuno para isso, e faça isso com todo o vigor. Mas não é somente ali, em toda a nossa vida. Todos os dias, recordando-nos das bênçãos do nosso Deus, louvando a Ele por isto, e em meio à aflição, recordando-nos disto, a fim de que o nosso coração possa ser tomado de confiança, não confiança carnal em nós, mas de confiança no nosso Deus, que continua, como no passado, agindo em nosso favor e cuidando de nós. Você tem lembrado do que Deus tem feito por ti e isso tem enchido o crente, o teu coração de confiança nele? Seu coração é cheio de confiança em Deus pelo modo extraordinário e ao mesmo tempo ordinário que Ele tem cuidado de tua vida e da tua casa. Irmãos, que o refletir sobre isso seja suficiente para que possamos lançar longe qualquer tipo de incredulidade e temor pecaminoso. Que nossa alma possa ser preenchida de confiança, como fora preenchida de confiança a alma de Davi e de Cristo, nosso Salvador. Mas depois desse momento em que ele declara isto, irmãos, é interessante nesse salmo, como há momentos que ele está se elevando e declarando palavras de grande confiança, mas ao mesmo tempo mostrando também a angústia. Lembrem-se, essa primeira parte trata muito sobre a humilhação do nosso Cristo. E ele aqui vai mostrar mais uma vez para nós, a sua condição é realmente aterradora, mas ele aspira por algo, alguém, e isso então demonstra mais uma vez a sua fé, a sua confiança aqui. Quando então concluímos com o verso 11, nas seguintes palavras: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Davi, ele deseja que Deus esteja perto dele. Não te distancies de mim. Isso foi declarado de modo muito claro no verso 1 e verso 2. No Salmo 19, percebemos no verso 19, essa realidade é evidenciada também. E nos versos 1 e 2 deste Salmo. Não se afaste de mim. Isso, mais uma vez, mostrando para nós o desejo da presença do Pai, a presença de Deus, do mesmo modo em Cristo. Mas por que, irmãos, ele não deseja que o Pai se distancie dele? Veja, a urgência da oração pela presença de Deus é expressa pois a angústia está perto. Ele sabia que estava chegando o momento de maior angústia e sofrimento sobre a sua alma. Então ele diz, eu desejo a presença de Deus aqui. E a razão, irmãos, para a urgência em desejar a presença de Deus é, pois não há quem me ajude. Ele não tinha outro em quem poderia se amparar. E agora? Quem de fato poderia socorrê-lo naquele momento? E ele está aqui, irmãos, mais uma vez nos mostrando que ele está plenamente persuadido do fato de que somente Deus pode livrá-lo da angústia que estava para vir sobre ele. Esta era a confiança de Davi, ele sabia disso. Por experiência e por convicção nas verdades do nosso Deus.
E o nosso Senhor Jesus Cristo também. Ele sabia disso. Ele sabia que não há nenhum e não havia nenhum outro homem em quem ele poderia confiar e que teria todo o poder para livrá-lo. Ele sabia que não há um outro Deus além do seu Deus. Por isso ele tem de clamar, Deus meu, Deus meu, Deus meu Deus. Por essa razão ele tem de desejar e anelar pela presença dele. Mais uma vez, irmãos, como fora dito hoje pela manhã, do mesmo modo nós somos chamados a imitar o nosso Cristo. Entendendo, irmãos, que nós devemos, como salmista, em meio aos sofrimentos, como Cristo, em meio aos sofrimentos, desejar mais de Cristo do que de qualquer outra coisa. Desejar mais Deus junto a nós do que até mesmo o alívio das nossas próprias angústias. E não deixemos, irmãos, que sejamos levados a imaginar que há qualquer outra coisa neste mundo que possa nos livrar das nossas angústias. Nossos recursos não vão nos livrar do sofrimento, da dor e da angústia dos nossos problemas. O seu dinheiro não vai livrar você dos problemas, da angústia, do sofrimento. As suas posses não vão dar a você socorro. Quem você é, a força do seu próprio braço, não vai dar a você livramento no dia da angústia. O homem mais poderoso que você conhece neste mundo não vai dar livramento para você no dia da angústia. O homem mais importante que pode governar uma nação não é capaz de nos livrar no meio das nossas angústias. Nada, absolutamente nada, nem ninguém é capaz de nos livrar no meio das nossas angústias, senão o nosso Deus. Agarre-se a Ele, irmão. Agarre-se a Ele, irmã. Agarremo-nos ao nosso Deus. Anelemos por sua presença, sacudamos de nós qualquer tipo de confiança carnal em qualquer coisa. Só Deus pode nos livrar, só nele devemos confiar, só Ele é aquele que pode nos acudir. Nele nós devemos depositar toda a nossa esperança e confiança no dia mau. O que você faz quando o sofrimento o alcança? Você deve entender, e espero que tenha ficado claro hoje, que você deve correr para Deus e se apegar a Ele. Mas e quanto a você que está aqui nesta noite e não conhece a Cristo? Em que você pode se agarrar? Será que há algo firme em que você pode abraçar e que vai trazer para você segurança, paz e livramento em meio ao seu sofrimento? Não há. O que você tem não vai te trazer livramento. Não imagine que vai, porque não vai, é loucura. Você precisa de Deus. Você precisa de Cristo. Arrependa-se, portanto, hoje. Arrependa-se dos seus pecados. Abandone os seus caminhos tortos. Volte os seus olhos para o Redentor. Somente Ele poderá trazer alívio à tua consciência ferida, alívio à miséria do teu próprio coração e à dor que você sente. É somente Cristo. Arrependa-se, creia em Cristo, creia no Evangelho e você terá alegria, confiança, prazer indizível, até mesmo em meio ao sofrimento.
porque tudo isso só pode ser encontrado em Deus. Tudo isso só pode ser encontrado em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Vamos orar, irmãos, ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, louvado seja o Teu nome pela Tua palavra e pela graça, ó Pai, que temos de dedicar um tempo a ouvir a exposição da Tua palavra. Ó Senhor, ó bendito Deus, ajuda-nos, Pai, a confiarmos em Ti. Em meio às tribulações, às dores, às dificuldades, a depositarmos a nossa fé em Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a nunca, jamais atribuirmos mal ao Senhor, mas a entendermos que o Senhor é santo e todos os Teus atos são santos, bons, como Tu és santo e bom. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos em Ti, olhando para o que fizeste aos nossos pais no passado, olhando para o que fizeste em nosso favor, Senhor, preservando-nos, sustentando-nos, ajuda-nos, Pai, a confiar em Ti, ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti. E ajuda-nos, ó Pai, a anelarmos por Ti, pelo Senhor somente e por nada mais. Ó Deus, também concede a graça salvadora àqueles que não conhecem a Cristo. Salva, ó Deus, os pecadores miseráveis. Salva aqueles que não se renderam a Ti, Senhor. Chama-os irresistivelmente a Ti. Faze isto, ó Deus, é o que Te pedimos. Em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém.